Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa videoaula de hoje, que eu preparei com muito carinho para vocês, a gente vai trabalhar aí 3 conceitos basicamente sobre merchandising. Primeiro eu vou fazer uma breve introdução, a gente vai ver os tipos de merchandising e depois a gente vai trabalhar a questão da atmosfera de compra e layout de loja. Então, para nortear essa aula, eu elaborei algumas perguntas. E aí, à medida que eu for respondendo essas perguntas, a gente vai trabalhando esses 3 conteúdos. Se vocês ainda tiverem dúvidas, quiserem fazer algum comentário, deixa aqui embaixo para mim, que eu vou ler com o maior carinho e responder todos para vocês, tá bom? E aí, no mais, espero que vocês gostem dessa videoaula e se gostaram, sabem o que fazem. Deixa aí um gostei para mim, porque aí vai me motivar para preparar mais videoaulas para vocês, tá bom? Tô com muita saudade, um grande beijo, um grande abraço e boa aula! Pessoal, então dando seguimento à nossa videoaula de hoje, os temas abordados serão um pouco sobre merchandising, atmosfera de compra e layout de loja. Como eu disse, eu elaborei algumas perguntas para nortear a nossa videoaula. Então, nessa primeira questão, existem 2 formas de se trabalhar o merchandising. Quais? Explique cada uma. Bom, sabemos que o merchandising advém do marketing, mas para se falar em merchandising, nós temos que falar pelo menos em 2 estratégias existentes. A primeira delas é o visual merchandising, ou também chamado merchandising de ponto de venda. Há também autores que dão o nome de merchandising como promoção. Então, qualquer uma das 3 nomenclaturas diz respeito a qualquer técnica, ação ou material promocional usado no ponto de venda, que proporcione informação e melhor visibilidade a produtos, marcas, serviços, com o propósito de motivar e influenciar as decisões de compra dos consumidores. Então, nós temos aí a definição, de acordo com a Regina Blessa, do que seria, então, esse visual merchandising. Como está descrito na informação, pode ser toda técnica, ação ou material que venha no auxílio da promoção não só de uma marca, mas de um produto, de um serviço, de uma ideia no ponto de venda. O visual merchandising, ou merchandising de ponto de venda, é então empregado no ponto de venda, com o objetivo sempre de destacar marcas, produtos ou serviços, sempre com a estratégia da gestão de se trabalhar a questão da melhor quantidade, do melhor local, no tempo certo, num preço adequado, com o intuito de motivar e influenciar o processo decisório do consumidor, dando velocidade e rotatividade ao produto dentro da loja. Então, quando você trabalha todas essas ferramentas de gestão, nada mais, nada menos, você está desenvolvendo a estratégia chamada visual merchandising. Neste exemplo aqui, eu coloquei imagens disponíveis da internet, onde eu tenho um ponto de venda aqui, que é uma loja de bolsas, sapatos e acessórios femininos, e nesta outra imagem, um supermercado. Então, a gente vê aqui 2 pontos de vendas diferentes, com públicos diferentes. Mas a ideia transcrita aí pelo Eloy e os demais autores representam essas 2 imagens. As funções do visual merchandising são aumentar as vendas, é claro, mas também otimizar a experiência de compra. É importante a gente mencionar que o VM ele começa do lado de fora da loja, desde a fachada, vitrines, enfim, até o interior da loja, envolvendo corredores, iluminação, sonorização, exposição do produto, provadores, enfim, todos os elementos necessários para fazer uma otimização da experiência de compra junto ao consumidor. Enfim, então nós temos aqui uma das técnicas de se trabalhar o merchandising, que é a técnica do merchandising de ponto de venda. Tudo que vai favorecer, melhorar, maximizar o processo da comercialização do produto, gerando uma boa experiência de compra ao consumidor, facilitando o seu dia a dia, fazendo com que a compra fique mais prazerosa, tranquila. Isso tudo são ferramentas adotadas pelo visual merchandising, ok? Agora, como a segunda forma do merchandising, nós temos o merchandising editorial,
ou chamado por alguns autores como merchandising como propaganda, ou product placement. Então, a gente tem aí 3 também nomenclaturas, mas que se referem à mesma coisa. É a aparição, seja ela verbal ou não, de uma marca, produto ou serviço de uma forma discreta e dentro do contexto de algum programa de TV, novela, filme, seriado, revista, livro, peça de teatro ou similar. Então, eu coloquei algumas imagens, por exemplo, para vocês verem a utilização do merchandising aqui em uma novela, na primeira imagem, em um filme, na segunda imagem, e também na terceira imagem, em um outro filme. Então, a gente tem aqui marcas que estão sendo divulgadas dentro de um contexto de algum desses itens que eu acabei de mencionar. Neste caso aqui, novela e filmes. Então, ali, a atriz está pegando uma calça e, propositalmente, ela levanta a peça aparecendo a marca da etiqueta. Então, quer dizer, aquilo ali é como se fosse uma propaganda, mas não é uma propaganda explícita, comum, como a gente vê um comercial, por exemplo. Quando é algo subliminar, discreto, dentro de um contexto, o nome correto, então, para isso é merchandising, ok? No filme, a cerveja ali com o ator e a empresa FedEx, né, utilizada naquele filme Náufrago, ok? Então, a gente tem aí alguns exemplos da utilização do merchandising como propaganda. Pessoal, vale ressaltar que tanto o merchandising como propaganda ou como promoção, né, o visual merchandising, na prática, a gente não costuma fazer a diferenciação técnica da nomenclatura desses merchandisings. Então, se a gente falar simplesmente merchandising, tanto para um quanto para outro, é merchandising. Agora, a forma de adoção das técnicas utilizadas, a gente sabe que existem essas duas formas e existem a nomenclatura correta de serem utilizadas. Como surgiu o merchandising? Como ele é aplicado hoje e surgiu quando? O visual merchandising, que é o foco, né, da nossa videoaula, surgiu, na verdade, há muitos anos atrás, desde a Idade Média, quando existia ali nas ruas da polis da cidade algumas tendas, algumas barracas, digamos assim, aonde os comerciantes da cidade, das regiões, os mascates, expunham suas mercadorias, os seus produtos, para atrair a atenção dos passantes e fazer a comercialização do produto. Então, nessas imagens, a gente consegue ver alguns exemplos de como era feito esse comércio nessa época. Nós podemos dizer que o merchandising, ou visual merchandising, merchandising de ponto de venda, a sua essência é antiga, ou seja, data da Idade Média. Porém, como é aplicado hoje, com todas essas técnicas de exposição de produtos, na busca constante por uma experiência cada vez melhor de compra, ela é mais recente. Então, ela surgiu na década de 30, nos Estados Unidos, quando surgiu, nessa época, o autosserviço. Então, os Estados Unidos teve uma crise muito forte em 1929, que foi o crack, né, a quebra da bolsa, e com isso o mercado ficou extremamente fragilizado. Os comerciantes tiveram que pensar em novas formas de comercializar os seus produtos. Então, foi quando eles eliminaram grande parte dos balcões, da figura do vendedor, e colocou todos os seus produtos, quase todos, em exposição de autosserviço. A primeira pessoa que criou o primeiro comércio, né, o primeiro estabelecimento de autosserviço foi o Michael Cullen, em 1930, quando ele abriu seu primeiro supermercado, que foi considerado o primeiro supermercado do planeta. Para vocês terem uma ideia, o King Cullen Supermarket foi aberto em 1930 e em 1932, 2 anos depois, ele já havia aberto 200 lojas. Então, foi uma aceitação muito grande, foi uma expansão muito rápida a criação do autosserviço. E aí, no Brasil, veio tempos depois, eu vou mostrar para vocês, mas a ideia de como o merchandising é aplicado nos dias atuais surgiu a partir de 1930 com a criação do primeiro supermercado.
Hoje, ela é uma ferramenta única que, na verdade, conta com 3 elementos-chave para acontecer a venda, ou seja, o consumidor, o produto e o dinheiro. Ou seja, é uma estratégia de marketing que reúne os 3 elementos num único momento, numa única situação, né, favorecendo assim a compra. No Brasil, então, como eu comentei com vocês, o primeiro supermercado que se existiu foi na década de 50. Foi o supermercado Sirva-se, em São Paulo. Logo em seguida, um ano depois, né, surgiram outros, como o Peg Pag e a Rede Disco no Rio de Janeiro. Eu tenho aí algumas imagens para vocês terem uma ideia de como que era a estrutura interna na primeira imagem aí desse supermercado. Então, a gente já consegue ver as gôndolas, o sistema bem aplicado do autosserviço. Na segunda imagem, uma divulgação, um folder ou panfleto do supermercado e a fachada do supermercado, datado dessa época. Cite algumas vantagens da criação do autosserviço. Então, a gente viu que quando foi criado, houve um reboliço, né? O cliente, o consumidor, ele não estava acostumado com essa estrutura diferente. Até então, ele era servido e, de repente, agora, ele tinha que se servir, né? Por isso, autosserviço. Então, houve muita confusão no início. Os clientes achavam que tinham que puxar o carrinho e não empurrar. Os primeiros supermercados tinham catracas, mas pouco tempo depois eles já retiraram porque viram que ofuscaram a entrada do cliente. Eles achavam também que ao pegar o produto já tinham que pagar pelo sistema Peg Pag. Enfim, foi uma situação muito nova, muito de repente, em que tiveram que se adaptar. Com isso, as empresas buscaram o quê? Treinar os funcionários para que esses funcionários treinassem seus consumidores. E aí é lógico, com esse sistema muito mais vantajoso, não só para o empresário, mas também para o cliente, a gente consegue então elencar aí alguns benefícios. Por exemplo, com o autosserviço, houve muito mais liberdade e autonomia do consumidor no momento da compra. Então, hoje a gente chega num determinado lugar, pode ser a primeira vez que você entra num lugar. Não necessariamente você vai demandar da ajuda de um vendedor. O próprio visual merchandising do estabelecimento vai te auxiliar no desenvolvimento dessa assessoria, ao pegar o produto, tirar as dúvidas analisando a embalagem, a seção de sinalização e comunicação dentro do ponto de venda, para você encontrar a categoria e o produto que você deseja. Enfim, hoje é uma série de fatores que, somados, vão agregar valor a essa experiência de compra e trazendo, consequentemente, muito mais liberdade e autonomia para a gente. A segunda vantagem é a diminuição de custos, não só por parte dos empresários, mas também, se a gente for analisar, o custo, quando diminui pelo empresário, diminui para o consumidor. Então, antigamente, os supermercados não tinham a possibilidade de comprar direto das fábricas. Hoje, quase grande parte de todos eles, né, principalmente os grandes, os hipermercados, compram direto das indústrias. Então, com isso, os produtos chegam até nós a preços mais acessíveis. Possibilidade de encontrar em um só lugar uma variedade enorme de itens. Também, no início, nos primeiros supermercados, basicamente a gente tinha o quê? Era hortifruti, produtos de limpeza, higiene, enfim, o básico. Hoje, supermercados, principalmente em cidades pequenas, de média a pequena, se tornaram uma espécie de shopping. Então, você chega num supermercado hoje e encontra praticamente de tudo, desde remédio, roupa, eletrodoméstico, e não apenas hortifrutis e produtos de higiene e de limpeza. E, por fim, um novo método trouxe praticamente o fim das cadernetas. Porque hoje, grande parte das compras são feitas e pagas no processo à vista, seja no dinheiro, seja no cartão, que é fonte líquida de garantia de venda. Antigamente não, você tinha uma caderneta, cada família tinha uma conta, você ia comprando, anotando nessa caderneta e no fim do mês você fazia o acerto.
Ainda há resquício de alguns supermercados, algumas mercearias que adotam ainda essas cadernetas, mas em comparação à utilização delas, hoje é muito pequeno. Então, assim, gente, basicamente, as principais vantagens da criação do autosserviço foram essas, na minha opinião. Cite os 3 principais motivos do porquê os produtos não são encontrados nas gôndolas. Acontece muito, né? Às vezes você chega num determinado local e não encontra o seu produto desejado, aquele de consumo habitual, por exemplo. E aí o que acontece? Há aquela frustração, porque de duas uma. Ou você vai levar o do concorrente, que você já não vai ficar satisfeito, porque ou talvez você não conhece, ou vai ficar na dúvida se realmente leva ou não, se pela qualidade é parecido, pelo preço, enfim. Uma possibilidade é levar o do concorrente. A outra possibilidade é sair daquele ponto de venda e ir em outro, no concorrente desse ponto de venda, para tentar encontrar o produto que você quer, da marca que você deseja. Das duas situações, o ponto de venda sai perdendo. Mais na segunda situação do que na primeira, porque na primeira, pelo menos, o consumidor não se deu ao trabalho de ir em outro ponto e tentou comprar ali algo para satisfazer o que ele deseja naquele momento, né? Pelo menos comprou alguma coisa. Mas corre o risco dele não ficar satisfeito com aquela compra. E aí você fez aquela venda naquela hora, mas depois deixou de vender. E aí ele vai comprar no concorrente do mesmo jeito, se ele voltar a procurar e não encontrar novamente no seu estabelecimento. Então, isso é muito comum, né? Da gente chegar num determinado lugar e não encontrar o que a gente deseja. E o que será que leva a esse acontecimento? Foi feita, então, uma pesquisa e eu coloquei para vocês que os 3 principais motivos da falta desses buracos na gôndola é estoques virtuais, com 32%, gôndolas desabastecidas, às vezes até tem o produto no almoxarifado, no estoque, e não houve apenas o abastecimento dele, que é muito pior, porque está deixando de vender sendo que tem, ou às vezes, né, pode acontecer também de nem ter em estoque, que é um problema muito pior. Aí é um problema de gestão de estoques, enfim, é algo até superior ao que a gente está falando. E, por fim, a ruptura nas lojas, né, que é essa quebra, né, de não encontrar o produto desejado naquele estabelecimento, e aí você quebra aquele vínculo com aquela loja, porque você vai procurar o do concorrente. E se você gostar dele, você não volta a consumir o anterior. Isso é fato. Estatísticas mostram que o consumidor se lembra mais da experiência do que do produto em si. Então, como criar uma atmosfera de compra onde favoreça a experiência e, consequentemente, as vendas? Um ambiente, gente, para ele ser amistoso, agradável, que gere uma compra tranquila, prazerosa, ele tem que ter todo um contexto de decoração apropriada, iluminação, ele tem que ser bem arejado, ventilado, com plantas e, se possível, ar-condicionado. Imaginem só a seguinte situação: você entra numa loja, vai numa arara de blusas, seleciona uma blusa que aparentemente, ao bater o olho, você gosta. Aí você pega essa blusa e vai para o provador. Chega no provador, gente, imagina só, uma iluminação precária, abafado, né? Enfim, além de estar escuro, está quente. Então, ao colocar aquela blusa, você não vai ver todos os detalhes da blusa, vai ficar incomodada porque você vai sentir um calor tremendo, vai ficar louco para tirar aquela blusa e ir embora. Então, prejudica a venda. Então, você tem que pensar, não é só em algo bonitinho, mas algo adequado, estratégico para favorecer a compra, para que essa experiência se torne a mais tranquila e a mais prazerosa possível. Uma outra situação diz respeito ao funcionário, ao seu atendente. No mínimo, gente, é a questão da educação, de um atendimento bem feito, né, de estar bem vestidos, bem treinados, te receber com um sorriso no rosto. Enfim, o atendimento, gente, é primordial, seja em qualquer situação. Variedade de produtos e produtos bem dispostos e de fácil localização. Isso ajuda muito. Às vezes você está com o tempo contado para poder entrar no lugar, pegar o produto, pagar e ir embora.
Às vezes você já tem até a ideia do que você quer. Então, a variedade nesse caso aqui não vai nem afetar tanto. Mas vai afetar se o produto não estiver bem disposto ou não tiver num local de fácil localização. Então, a gente tem que pensar em todos esses aspectos. A boa sinalização e comunicação dentro da loja. Enfim, você entrar numa loja, ao entrar, você conseguir identificar pelo menos qual direção você tem que ir. Porque tem cartazes aéreos, tem seção de categoria. Então, com isso, a gente sabe, olha, eu quero comprar um suco, então eu sei que é na categoria de bebidas. Então, eu vejo lá a faixa da categoria e vou naquela direção. Chegando lá, eu já vou conseguir, pela disposição dos produtos nas gôndolas, saber aonde que vai estar possivelmente o produto que eu desejo, que é o suco. Porque eu vou ver refrigerantes agrupados, bebidas alcoólicas, e aí eu vou encontrar a seção de sucos. Espaços apropriados para o cliente andar com tranquilidade e conforto. A gente tem que pensar não só na tranquilidade e no conforto, para ele não se esbarrar com outros clientes e nem nos produtos, aonde você trabalha melhor o fluxo do cliente, por onde ele passa ou deixa de passar. Por exemplo, aquelas pontas de gôndola perto dos checkouts dos supermercados são fluxos contínuos de clientes. Por quê? Porque as pontas de gôndolas que iniciam cada corredor do supermercado sinalizam o produto que está ali, naquele corredor. Então, é interessante a gente criar estratégias não só para esses pontos extras de divulgação de ofertas e de produtos, mas relacionar esses produtos que estão na ponta, que são estratégicos, também com os produtos que estão em seus pontos naturais, dentro ali daqueles corredores nas prateleiras das gôndolas, certo? Então, na questão número 6, nós temos o que se deve buscar ao pensar em um layout de loja estratégico. Olha só, eu coloquei um desenho para vocês, e nesse desenho, que representa uma loja, a gente consegue perceber que foi pensado em todos os elementos necessários para criar uma atmosfera e um layout estratégico, objetivo e harmônico, porque nós temos ali seções para araras, cabides, mesas expositoras, vitrine, a gente consegue ver por onde ele vai andar, que é em volta dessa mesa expositora, então a gente consegue ver ali um espaço bem tranquilo para ele poder transitar dentro da loja. Cabines para provadores, estoque, banheiro, balcão, enfim. Antes de mais nada, antes de você começar a movimentar araras, gôndolas, enfim, manequins, a gente tem que pensar num projeto, num planejamento prévio, porque a gente consegue eliminar grande parte dos problemas no planejamento. O brasileiro não costuma planejar quase nada por nada, mas em sua loja, quando você for trabalhar o seu layout, pense em trabalhar um local de uma maneira estratégica, trabalhando cada canto, maximizando os pontos positivos, as áreas nobres, colocando de uma maneira mais discreta áreas negativas, né? Enfim, para isso, você pode contar com o apoio de profissionais da área, como arquitetos, designers de interiores e até mesmo profissional de visual merchandising. Esses 3 profissionais conseguem te dar o respaldo, conseguem te dar toda uma visão de cada um deles, e aí ao fim você vai ter ali um layout estratégico aonde você vai favorecer as suas vendas. Então, um layout estratégico é aquele que prevê um bom funcionamento e circulação do público. Não é só pensar naquilo que eu disse, em algo legal, bem decorado, bonito e chamativo, mas principalmente que tenha funcionalidade e que traga circulação, porque tudo o que é visto pode ser comprado. Então, olha só. O que a gente tem que pensar? Que o layout é o posicionamento das paredes, das colunas, caixas, balcões, provadores, enfim, tudo que vai estimular a movimentação do cliente por toda a sua loja. Ele bem planejado permite a você, empresário, varejista, a maximizar as suas vendas para cada metro quadrado
do seu ponto de venda, uma vez que a ideia é alocar cada setor, cada categoria de produtos e estruturas obrigatórias nas suas melhores regiões dentro da loja, conforme o estudo do comportamento do consumidor, certo? E aí, então, com base nessa última fala, a gente vai para a pergunta número 7. Independentemente do tipo de planta, existem 4 hierarquias para se manter dentro de um varejo, de um tipo de varejo. Então, a gente tem ali a primeira parte, então, pela seta ali a entrada do cliente, onde a gente tem a parte azul. Esse primeiro impacto, né, que é onde vai fazer o cliente entrar na loja, é a fachada, é a vitrine, é a parte exterior da loja. Gente, ela tem que ser muito bem trabalhada, porque a vitrine é o vendedor que não fala. É a partir dela é que você vai atiçar a vontade e a curiosidade do cliente em entrar no seu ponto de venda. Quando ele entra, aí a gente vai ter o primeiro impacto, digamos assim, que é essa zona amarela. Nesse local, é indicado você colocar produtos de compra por impulso e promoções, porque ele acabou de chegar, ele está ansioso, ele está motivado para conhecer sua loja e seus produtos. Então, o que você faz? Você coloca produtos de impulso, porque no impulso ele vai acabar levando. Aí, ele começou a andar na sua loja, já colocou alguns itens no carrinho, ou na cestinha, ou na sacola, enfim. E aí, ele vai conhecer a parte laranja. É uma zona de cognição. Ela é intermediária entre a zona de impulso e a zona vermelha, que é onde você coloca os seus produtos, digamos assim, carro-chefe. O cliente ele vai entrar na sua loja para, às vezes, comprar algum item da zona vermelha. Mas até ele chegar lá, você vai estimulá-lo por N formas para conhecer outros produtos que você trabalha. Então, essa zona laranja são produtos intermediários, aonde você não vai colocar itens de promoção ou de compra por impulso e nem aqueles produtos que vendem por si só. Aquela zona onde o produto destino fica colocado. Por exemplo, no supermercado é a cesta básica. Em loja de roupa, vamos pegar como exemplo a rede de franquias Hering. Todo mundo sabe que a categoria mais famosa da empresa é a categoria Básicos Hering. Então, aquelas camisetas básicas, coloridas, sem estampas, aonde que elas estão? Na zona vermelha, no fim da loja. Porque aí o cliente quase sempre entra para comprar esse tipo de item, mas ele vai conhecer e ter contato, acesso a outros itens também que a empresa trabalha, certo? Então, é bem interessante a gente conhecer essas 4 zonas, porque quando a gente vai definir o layout, que é a pergunta anterior, você sabendo aonde você deve colocar e dispor cada produto que você trabalha, você sabe aonde é melhor colocar uma arara, uma prateleira, um balcão, uma mesa expositora e assim por diante. Qual o papel e a importância das cores no ambiente de loja? Então, a gente tem uma indicação de utilização de cores para várias categorias de público. Mas o propósito dela, por si só, é sempre atrair esse público e destacar as mercadorias. Porque 60% das pessoas são afetadas pela utilização das cores no ponto de venda. De impacto, ou vão aceitar ou rejeitar o produto por conta da cor que foi utilizada, seja na embalagem, da sua própria loja, em termos de estrutura, de parede, enfim, de cores da marca. É aquele impacto, aquela impressão inicial que nós temos. E é muito rápido, gente. 90 segundos é o tempo que leva para as pessoas fazerem um julgamento sobre se elas gostaram ou não. Além disso, as cores elas desempenham um papel muito importante na construção da imagem do varejo. A partir delas, da utilização delas, é que a gente consegue criar um ambiente atraente para a nossa loja. 52% dos compradores não voltam a uma loja devido à estética geral e 62% dessa avaliação está pautada nas cores. Então, gente, olha só o tanto que é forte a utilização delas.
Tem estudos que mostram que há algumas indicações, né? Por exemplo, quem trabalha com público infantil é muito utilizado cores primárias, no máximo secundárias. Em lojas infantis, quase sempre utilizam essas cores. Os olhos da criança aceitam com mais facilidade, é mais natural para elas essas cores. Então, é muito indicado nesse sentido. A cor, então, na loja, para indicar a distância, é legal você utilizar para separar um departamento do outro. Então, por exemplo, um departamento de frios, você coloca laranja. O departamento de hortifruti, você coloca verde. Então, nessa imagem aí, a gente consegue ver nitidamente duas categorias. Frios, de um lado, à esquerda, e hortifruti, à direita. E elas foram separadas visualmente por cor. Em lojas pequenas, cores da moda ou da estação. Em lojas grandes, aí para você favorecer a iluminação, é indicado você usar cores brancas, claras, né? Para poder aproveitar a clareza das paredes, né? Economizar a questão da luz. As cores, então, de uma maneira geral, clareiam o ambiente, dão a sensação de limpeza, destaca as mercadorias, realça os espaços, acompanha o estilo e a personalidade não só da loja, mas também da marca e da personalidade do empresário. E, por fim, toda a loja deve ser clara mesmo durante o dia. É imprescindível, né, gente? Iluminação é tudo e a cor vai te ajudar nessa iluminação. Na questão número 10, quais são as vantagens de se ter um aroma atrativo para sua loja? Eu acredito assim, não só a fachada faz com que o seu cliente entre, né, se sinta motivado ao entrar na sua loja, mas também o cheiro, um cheiro agradável, um cheiro que vai te talvez trazer uma certa lembrança. Isso ativa os seus sentidos e faz você entrar na loja. É muito comum a gente passar na porta de padaria e entrar pelo cheiro. Aquele cheiro gostoso de pão fresquinho, de rosca, uma pizzaria, uma lanchonete. Então, são pontos de venda que têm aromas naturais dos próprios produtos que eles trabalham. Mas você pode fazer isso em uma loja de roupa, por exemplo, de sapatos, de telefonia celular. Para isso, você pode criar um aroma artificial, comprando esse aroma e aplicando no seu ambiente de loja, ou através de difusores, como é nessa primeira imagem, velas aromatizantes, ou até mesmo aqueles que você coloca na tomada, ou borrifa no ar, né? A gente tem muitas formas de você deixar esse ambiente com um cheirinho bem legal, bem agradável. Porque a gente sabe que o cheiro não só dá personalidade para o ambiente, provoca lembrança, provoca desejo, sentimentos também de fome, de saudade, de desagrado ou até de felicidade. E faz com que o cliente fique mais tempo na loja. Um exemplo, você colocar essências, cheirinhos característicos próprios perto dos produtos para dar destaque. Por exemplo, você coloca o cheirinho da pipoca, a essência da pipoca, perto de onde você vende o milho da pipoca. O cheirinho ali daquele bacon, borrifa, perto de salgadinhos desse sabor. Ou até mesmo um forte perfume de flores perto de águas sanitárias, produtos de limpeza. Então, é legal esses cheirinhos, que eles são também estratégicos. Um outro exemplo é o que a Disney faz. Dentro do parque, a gente tem várias seções, né? Tem os brinquedos, tem cinema, teatro, enfim. Quando o cinema vai começar a exibir um novo filme, os pipoqueiros, estrategicamente, ficam espalhados pelo parque, estourando pipoca, porque o cheirinho da pipoca lembra filme, e lembrando o filme, sabe que a sessão vai começar. Então, é bem interessante que não só o cheiro é ativado, como também a embalagem que eles colocam a pipoca. Por exemplo, está passando o filme do Dumbo. Então, a embalagem da pipoca é o Dumbo, como está aí na imagem. E assim eles vão fazendo com todos os filmes que eles lançam. Então, é bem interessante essa estratégia de aliar aroma e aos pressupostos também de marketing e de merchandising. Então, é isso, galera. Por fim, galera, eu gostaria de agradecer vocês.
Essa foi nossa primeira videoaula, espero que a primeira de muitas. Para fechar, eu gostaria de deixar aí uma mensagem. Nos momentos de crise, surgem os verdadeiros empreendedores e líderes. Os outros ficam imobilizados pela dúvida ou medo. Por isso, eu resolvi gravar essa videoaula para vocês. Sei que essa fase, esse momento não está sendo fácil para ninguém, mas é uma fase de adaptação e não, com certeza, vamos ficar imobilizados pela dúvida ou pelo medo, ok? Se, de tudo que eu expliquei, vocês ainda tiverem alguma dúvida ou quiserem deixar algum comentário para mim, fiquem à vontade, vou adorar responder vocês. Deixem um comentário aí no vídeo, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e fiquem com Ele, fiquem com Deus.